Agora, Leftover, no primeiro vídeo a gente falou só sobre a primeira temporada, sem spoiler, a gente vai falar com spoiler agora. Bom, aí na primeira temporada, vamos dar uma resumida rápida, são os eventos lá depois do arrebatamento. Aí a gente descobre, conhece o personagem do Kevin, da família dele, da relação dele. A gente descobre que existe um grupo que tem uma galera que se veste de branco, que eles fumam. Que eles fumam e não falam? Não falam nada, escrevem, você não sabe porque eles estão ali. E isso é um ponto foda da série. A série, ela fica intrigado, né? A série é uma série de mistério. Pra mim é uma série de mistério. Mas é uma série de mistério. Ela fica te dando nó na cabeça, tá ligado? Ela não te fala, ela não te entrega, ela vai te entregando muito devagarzinho assim, ó. Sabe aquela pizza quando você tá morrendo de fome, aí você vê aquela pizza, frango catupiry, aí ele fala assim, essa azeitona aqui você pode pegar, mas isso aqui a gente o cara vai te dando pedacinho por pedacinho. Você não consegue comer uma fatia, consegue, mas só na segunda temporada, que aí você come meia pizza. Aí a primeira temporada... Acho que você come um quarto ainda, porque ainda tem coisa pra acontecer. Exatamente, fizemos uma analogia com pizza dessa série. Aí a série, ela para aí, né, nos acontecimentos, a gente começa a ver o Kevin, começa a ter umas visões, não vou colocar como alucinação, vou colocar como visões, algumas coisas começam a correr, ele acaba indo na segunda temporada para uma outra cidade que chama Miracle. Lembrando que ele morre nessa primeira temporada já, né? Não lembro se ele morre na primeira temporada. Porque assim, esse cara, esse Kevin, já pode falar disso? Pode falar. Esse Kevin, agora assim, nessa última temporada, na terceira temporada, aliás, no final da segunda temporada pro começo da terceira, ele já está sendo cotado por uns religiosos da cidade como sendo a reencarnação de Jesus. Exatamente. É que assim, como a gente meio que pulou etapas, o Cleiton está querendo dizer que assim, o cara, ele tem um papel não só importante na série, tem um papel importante tipo, para a humanidade. Talvez. Ou não, né? Ou não. Sim ou não. Sim ou não. Então assim, aí não lembro se ele morre na primeira temporada, mas na segunda temporada as coisas acontecem nessa cidade de Miracle. Foi uma cidade que, de todos os habitantes, ninguém foi embora no arrebatamento. Então, no mundo inteiro, hein? Ela foi a única cidade... E é o nome da cidade, e o nome da cidade é Miracle. Então, a cidade, cara, fizeram fronteiras na cidade para ninguém conseguir entrar. Tem um controle fodido do exército. E o Kevin acaba conseguindo porque a Nora tem muita grana, a namorada dele, e ela compra uma casa lá em Miracle. Então, o que acontece? Lá, todas as casas já tinham sido compradas. Uma pessoa vaga uma casa, ela bota para vender, e a Nora, que já tinha perdido 3 membros da família dela, deu uma esfriada. A Nora tinha perdido 3 membros da família dela. O que ela faz? Ela compra uma casa lá, e como ela estava começando a namorar com o Kevin, e o Kevin tinha um filho, eles vão lá para Miracle. Não sei, de certa forma, ela ficou com muitos problemas, assim, depois que ela perdeu os filhos. Eu acho que ela ficou com muito medo, sabe? Ela acabou tendo vários problemas psicológicos. E o Kevin já é um cara perturbado, né? Imitar o cara do Omelete lá. Os caras perturbados? Que o Marcelo Hessler vai falar perturbado num dia, e ele fala tipo com uma voz fininha, falha na hora. Aí os caras, quando aparece a palavra perturbado, os caras falam, perturbado? Tipo, pra zoar o cara, sabe? Eu não vi isso aí. Muito louco. E aí eles mudam pra Miracle, chega lá, né? Não acontece nada, Kevin Jr. acaba conhecendo os seus vizinhos, de repente, bum, acontece uma caralhada e some uma galera. Some a filha do amigo dele, de um amigo dele, some um monte de gente dentro da cidade. E aí o Kevin começa lá com ele começa a ter umas aspirações, às vezes ele acorda de madrugada, ele tá fazendo outra coisa, ele ainda é tipo meio que sonâmbulo, só que... A mulher lá ainda tá perseguindo ele. Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome da menina de branco. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui. Vai fazendo algum comentário enquanto eu vou procurando aqui. Eu queria lembrar o nome dela também. Já vai pegando aí o nome dela. Enfim, ele faz diversas coisas que fogem do controle dele mesmo, inclusive. Ele não consegue mais se controlar, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele acorda. Patty. Patty. E essa é daquele povo de branco que fuma, né? Também. Exatamente. Aí na segunda temporada, então, a gente tem o Kevin acaba conhecendo um jovem que é o filho do vizinho dele, e esse jovem ele frequenta um culto religioso que teoricamente é uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica o garoto ele é uma espécie assim de coroinha da igreja. Não sei como é que não sei se tem coroinha na igreja evangélica, mas... Enfim, ele é um mascote. Ou é católico e ele é super cristão. Ele é um mascote ali dos caras. E aí ele vê que o Kevin tá tendo uns problemas e ele fala pra ele conversar com o avô dele. E o avô dele era meio bruxo, sabe? Aí o Kevin vai, cara. Chega lá... Voltando a falar da parte religiosa, só pra não perder esse foco. Você viu? O cara, ele é... Esse Kevin, que provavelmente a gente não sabe até agora, é Jesus.
ele não tem religião. O carinha é um evangélico. Sim. O outro cara bruxo. É bruxo. Não existe ali uma... Nossa, cara, essa palavra... Um segmento? Do inferno não vem na minha cabeça, cara. Que coisa chata, cara. Dogma? Não é dogma, cara. É relacionado a quê? É relacionado a você tentar convencer as pessoas a fazer parte da sua religião. Ah, isso já sei. Não é pregação. Testemunho de Jeová. Não. Pregador. Eles são ápice, né? Não é pregação. Ah. Nossa nada senhora, contra as religiões. Assim, não, nada contra. Eu respeito todas as religiões, como eu falei, eu sou espiritualista, não tenho uma religião fixa, cresci em família católica. Eu sou espiritualista, porque eu acredito que existe alguma coisa, mas ao mesmo tempo, eu sou que nem você, eu não tenho certeza, a gente não sabe eu o que quero provas. Alguma coisa tem, sabe? Tipo, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão a gente vai ficar não vai longe, meia isso aqui hora, já foi discussão mas nossa várias vezes. Eu acho que o universo ele é muito complexo pra gente presumir que isso surgiu do nada. Tipo, nós seres humanos, nós fazemos coisas complexas, sabe? Tipo, nós fizemos esse celular. Eu não sou capaz de fazer, se der uma guerra nuclear só ficar fudeu. Eu não sei fazer nem fogo. Tipo, talvez com pedra a gente morre antes de acontecer qualquer coisa. Se ficar só eu e, sei lá, 2 mulheres pra povoar, tipo, minha esposa e, sei lá, não vai. Porque acabou morremos. A humanidade, não sei fazer. Fizemos esse celular, tá ligado? Então, assim, será que algum dia a gente chega num estágio de evolução que a gente será capaz de reproduzir na verdade, pequenos a gente é capaz planetas? de criar mundos, né? Se a gente para pensar em inteligência artificial, uma programação. Exatamente. Seres, é uma criação de um mundo. Um ser, né? Sim. Mas enfim, não vamos já estamos dispersando. Que a gente fugiu. E aí, Kevin Jr., ele chega nesse bruxo, ele toma um veneno, e aí, cara, o cara morre. O cara morre, e eu fiquei assim como se tivesse tomado um soco na barriga. Tá ligado? O principal morreu. Porra, o cara morreu. O que isso? É Game of Thrones? Tipo, não é Game of Thrones, o cara não pode morrer. E aí, o episódio seguinte, cara, começa... Eu nem lembro como é que era o começo do episódio. Faz tempo já, né? Mas os caras te dão uma segurada, eles voltam a história, sabe? Faz você ser levado... Cara, ele entra numa viagem que ele acorda numa banheira de um quarto de um hotel. Ele não sabe quem ele é. Esse pra mim, eu acho que foi o melhor episódio de série que eu já assisti. Mind-blowing. Que eu fiquei mais surpreso, assim. Tem muitos episódios bons, assim, que eu acabei chorando e tal, como o episódio de Breaking Bad. O último episódio de Breaking Bad é sensacional. Tem vários que são bons. Mas a série mudou a partir desse episódio, né? Sim, ela aí, exatamente. Nível acima, exatamente. Né? É porque ela foi, assim, ela teve que construir... Ela é extremamente realista, vamos lá. Ela é uma série muito realista. Exatamente. E nesse episódio, ela deu uma dosagem muito forte de fantasia, numa certa forma, assim, pra série. O cara tá em outro plano, sabe? Ele pode estar num plano que a gente interpreta como um limbo, né? Esse lugar que ele tá. Sim. E aí ele chega, ele vê na televisão o pai dele metido com aborígenas na Austrália. Ele tá lá cantando, tipo, fazendo tipo dança da chuva, tá ligado? Aí ele vai, chega alguém e fala pra ele, você tem que escolher uma roupa. Mas uma vertente religiosa. E ele tá nu, né? E ele tá nu. Ele tá pelado, mas uma vertente religiosa. E ele tá nu. Então, assim, ele tem um armário, e o nome desse episódio chama Agente Secreto. Agente Secreto. Aí ele vai, ele abre o armário e ele tem algumas opções ali do que ele poderia escolher pra ele vestir. Tipo, que personagem que ele vai viver nesse mundo. E ele escolhe o espião. Ele pega um smoking e uma pistola. Então ele é tipo James Bond. E aí, cara, ele chega no hotel, ele desce, ele começa a perceber algumas coisas estranhas. Ele encontra... Você vê que eu lembro bem do episódio. Você lembra bem mesmo. Ele chega no saguão do hotel e tem um senhor negro, tal, bonito, assim, tipo, sereno, né? Aí ele chega e esse senhor fala pra ele assim, olha, faça o que você fizer, não beba água. Se você beber a água, já era. Você vai perder a experiência, eu não sei o que aconteceria. Eu associei que ele estava no plano astral e se ele bebesse água, sei lá, talvez ele despertar. Ele fosse despertar, exatamente. Então o Kevin continua e ele encontra a Pat, que nessa realidade que ele está vivendo é a presidente dos Estados Unidos, não é? Eu não sei se ela é a presidente dos Estados Unidos ou se ela só é a presidente. Eu sei que ela é muito importante. Ela é importantíssima, assim. E ele meio que entra como se fosse um segurança dela, né? Mas na verdade ele tá ali para assassinar ela. Enfim, aí eles têm um diálogo lá e a Pat, para quem assiste a série sabe, ela tava já perseguindo ele desde o final da primeira temporada, quando ele matou ela.
Ele não é ele que mata ela, né? Ele meio que deixa ela e ela se mata, né? Ela se mata. Ela se mata. Mas ele prendeu ela, ele prende ela, coisas, ele bate nela, né? Porque ele julga nela, ela perigosa, porque ela persegue... Quem a mulher dele. A mulher dele que a ela mulher tá dele. perseguindo. Não, mas eles começam a fazer merda, o pessoal de branco começa a entrar nas casas, pegar elementos, então começaram Vamos adiantar complicar. pra terceira temporada? Que Sim, aí, só pra finalizar, aí a Pat... Não, porque eu acho que isso daí é fundamental, assim, pra falar sobre a terceira temporada. Porque aí o que acontece? É verdade. Aí ele acaba, junto com a Pat, ele percebe que ela, na verdade, não era a pessoa que ele matou, que ela era uma menininha que estava brincando na piscina. E ele pega ela e ele começa uma jornada com ela, porque ele precisa eliminar ela. Pra ele tirar ela da vida dele, ele precisa matar ela. Ele precisa libertar ela. Só que ele não tem coragem de matar, ainda mais porque ela tá no corpo de uma menina, né? E aí ele leva ela pra Miracle. Ele pega o carro, volta pra Miracle, ou não sei, pelo menos eu interpretei que aquilo era Miracle, porque ele tem aquela ponte, né? Ele passa por aquela ponte, que até o carro para ali, e aí eles vão a pé. E aí ele joga ela pra baixo de um... Como é que chama aquilo? De um poço de água, só que ela não morre. Aí ele desce pra tentar terminar o serviço lá. Aí ela volta, eles têm um diálogo sensacional, que eu não vou lembrar agora com detalhes sobre o que eles falam, mas ela meio que se liberta, tipo, ela deixa o cara embora. E aí ela para de aparecer pra ele. Ou pelo menos, até o momento, ela parou de aparecer pra ele. E aí, tomado essa pancada, né, você vai dormir com aquela sensação, caralho, é uma série sobre espiritualidade. E tem uma sucessão de coisas que acontecem também depois que leva você a crer. Oh, meu Deus do céu, aí a segunda temporada ela finaliza, né? O Kevin ele não fala sobre isso, ele fala, né? Ele fala pro menino da igreja. Ele fala pra aquele grupo. E ele fala pro grupo, exatamente. E que fala o grupo e fala pro irmão da Nora, que é o religioso. Que é o pastor, né? Matthew, que é o padre. É o pastor, na verdade. É o pastor, exatamente. Exatamente. Pastor. Aí o que acontece? Bom, a gente tem alguns eventos no final da segunda temporada. Começa a primeira temporada. Terceira. A terceira temporada, ela dá um salto no tempo. Então algumas coisas mudaram. Agora, o filho do Kevin tá vivendo dentro de Miracle. Ele é um policial também. Ele até então, ele tava naquela peregrinação junto com aquela moça que estava grávida de um cara que teoricamente... Né? Não era Liv Tyler. De uma japonesinha. Japonesinha. Que ela teve um filho com aquele cara que era um guru. Um negão bonitão também que apareceu. Que dizia que era guru e o caramba 4. E eu não lembro se ele era mesmo ou se ele não era. Que fim levou, hein? Então, ele morre, né? Ele morre. Ele morreu, mas tipo, eu lembro que tinha alguém que tinha substituído ele, que era essa mina, não era? Que tinha substituído Não lembro agora. Isso aí eu vou ter que ler de novo, porque eu não lembro. Lido um pouco, esqueci algumas mas coisas. enfim, vamos continuar, porque se a gente for entrar em cada núcleo da série, a gente não sai daqui. Eu vou tentar focar só no Kevin, tá ligado? Só mais no personagem central, que é o Kevin. Deixa eu só ver aqui o tempo de vídeo. Deve ter meia hora já. Ainda tem 4 minutos pra gente finalizar isso. Então, mas vai ficar longo, mas essa série tem que falar, não tem jeito, é vídeo longo mesmo. Vídeo longo no canal! Vídeo longo. E aí, a gente tá agora nessa terceira temporada, que já teve 5 episódios, eu só vi 4. O primeiro episódio, ele deu uma avançada no tempo, como eu tava falando, o filho dele tá lá, a Jill não tá mais em Miracle, ela saiu. A série retoma os personagens, apresenta eles como eles estão vivendo no momento presente da série, na terceira temporada, o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou. Mas deu um avanço na história. E aí, tipo, te cria mais mindfuck, tá ligado? Porque você começa, peraí, por que a mulher dele tá ali, por que ela tá ficando com o cara e por que eles estão dando golpe? Por que a Nora não tá mais com a menininha lá, com a bebezinha lá, a bebê negrinha que tava com ela? Gente de mistério de novo no final. Já fudeu tudo de novo, a Jill não tá lá, mas até fala por que ela não tá, beleza. Inclusive eu gostava muito da Jill, eu acho que ela não tinha muita participação na série, mas eu gostava da personagem. E a menina é linda, né? Aquela menina lembrando que a gente tá falando assim, a gente não tá seguindo uma linha, a gente tá falando meio que só jogando as informações. Pra gente poder chegar agora nesses... Pra chegar nisso aqui agora, e também porque a gente imagina que quem tá assistindo isso aqui já viu a série até a terceira temporada. Exatamente, não, agora é pra quem tá tipo, no atual, né? Pra quem tá vendo nesse presente momento aqui. E aí a gente tem um segundo ou terceiro? Um segundo episódio de temporada centrado no pai do Kevin, que é o episódio... É o terceiro episódio. O segundo episódio é meio que uma continuação do primeiro. Sim. Apresenta alguns elementos novos. O pessoal chama a Nora, eles chamam a Nora para poder viajar para a Austrália. Exatamente. Começa a viagem, né? O Kevin, eu acho que ele é quando aquele cara morre, né? Que o filho do Kevin mata o cara. Sim. Acontece que aí o Kevin ele decide fazer uma viagem também, né?
Mas enfim, aí vamos falar desse terceiro episódio aí que foi sensacional. A gente sabe que o Matt está escrevendo uma Bíblia, um novo evangelho, não a Bíblia, né, mas um novo livro para poder incluir na Bíblia, teoricamente, que é o Evangelho como de se fosse Kevin. um apócrifo, né? E o nome do episódio se chama We Need to Talk About Kevin Garvey, né? E tipo uma referência do filme, do We Need to Talk About Kevin. Não, É. como é que é o nome do filme? É... Precisamos falar sobre Kevin. We We Need to Talk About Kevin, é isso mesmo. E aí, cara, um episódio assim, fantástico, muito artístico, que faz uma analogia assim com os últimos momentos da vida de Cristo, sabe? Na verdade, aí, jejuou no deserto. Nesse caso, quem está como o papel de Cristo é o pai do Kevin, não Sim, o Kevin. Exatamente. O evangelho que está sendo escrito pelo pastor Pelo Matt. é o evangelho do Kevin, só que aí nesse episódio, quem assume o papel de Cristo é o pai do Kevin, Sim. que faz toda uma peregrinação na Austrália. E ele passa assim por vários momentos. Ele enfrenta várias dificuldades, porque até então a gente sempre questiona se Leftover é uma série sobrenatural ou não, porque ela dá indícios, né? Mas nunca mostra nada sobre nada que você não possa crer. Porque acontece muita coincidência, assim. Às vezes você fica assim, pô, mas é muita Nem coincidência. eles, na verdade, não sabem se Com tá ele acontecendo, foi é uma sobrenatural ou não. repetição de coisas erradas, né? Ele botou na cabeça dele que ele precisa fazer, vai ter um dilúvio, e ele vai conseguir parar o dilúvio se ele fizer uma dança, ele tem que seguir um caminho, e ele tem que fazer a dança da chuva em cada idioma diferente, em cada parte assim, eu não sei de onde ele tirou aquela lista, mas é sensacional, tá ligado? O jeito, a concepção do episódio, a fotografia, a música... Aqui com o Cleiton, ele entrou nos aspectos técnicos da série. Eu tava falando dos aspectos técnicos dela. Porque o episódio ele lembra Breaking Bad em alguns Breaking momentos, Bad. porque ele tem aquela coisa assim A fotografia mais árida, né? mais árida, tem aquele tom deserto, sabe? Que você sente ali que tem um peso, você sente a fatiga do personagem. Ele é um cara que ele é visivelmente assim fragilizado, ele deve ter o quê? Seus 60, 70 anos. Então você é tido como louco, né? Você teme por ele. Ele se machuca, ele deita ali numa cena assim que ele coloca as muletas, ele ganha a muleta porque ele toma, acho que ele caiu do teto. Ele caiu do teto, ele machuca. Ele foi a arrumar perna. a casa de um aborígene. Cara, esse aborígene quando aparece é uma entidade. É uma entidade. E aí ele vai na casa desse impressionante. cara, ele precisa de cara bonito, hein, cara? O cara bonito, precisa falar pra ele a letra da música. Porque era a última música que faltava pra ele ele completar o ciclo, que terminava ali na Austrália, e ele precisava cantar, só que aquele povo estava em extinção, né? Alguma coisa assim do tipo. Não lembro exatamente. E aí ele encontra esse cara e o cara acaba morrendo, e aí ele começa esse caminho de volta e ele não sabe, ele meio que perde as esperanças. E, cara, é uma analogia muito grande assim com Cristo, sabe? E aí a gente tem algumas mulheres que vivem numa espécie de uma cabana, que elas receberam uma mensagem dizendo que um tal de Kevin Garvey, ele tá para chegar ali. Ele tá para chegar. E elas pegam um cara e elas sabem que ele é um xerife. E na cidade que eles estão e que o pai do Kevin tá, tem um xerife que chama Kevin, né? E aí nessa profecia, que eu não sei como é que ela conseguiu essa profecia, diz que ele vai ressuscitar. Então elas matam o cara, elas levam o cara e afogam o cara, tá ligado? Só que é o Kevin errado, porque o Kevin que não morre é o Kevin Garvey Jr., né? Que é o filho do Kevin pai. E o Kevin pai chega nesse exato momento em que elas matam o cara. Elas mataram o cara. E aí elas perguntam, como é que é seu nome? Ele, Kevin. Aí elas, puta, matamos o cara errado. Cara, é foda assim, ó. É foda. Tipo, Sem contar que esse episódio, ele tem humor negro, né? Ele é bem carregado de humor, assim. Mas a série toda, ela tem alguns... Ela tem sempre uns toques, né, de humor, assim, ela tem algumas coisas assim. Ela tem os momentos mais tensos, né? Mas, cara, esse episódio mesmo, O Agente Secreto, que pra mim é um dos melhores episódios que eu já vi, se não for o melhor episódio... Você vai ver o episódio... Não, sim. Você vai ver o quinto, cara. Eu não duvido. Depois desses 2 últimos episódios, que aí teve esse do Kevin Pai, que eu gostei igual. Do Kevin Pai, eu gostei igual. E esse da Nora, que ela chega na Austrália, junto com ele também, eu acho que ele é um pouco abaixo desses outros 2, mas ele é igualmente fantástico e tem a trilha sonora de A-ha, Take On Me ainda, que eu achei sensacional. Deixa eu só fazer um comentário rápido. No terceiro episódio do Kevin Pai, no Talk About Kevin, o nome da música é Não Sei O Que Jesus, que é do Johnny Cash,
que ele toca, que a música abre tocando ela. Personal Jesus. Personal Jesus. E a música é fodida, cara. E ela dá a narração, do começo, sabe? Cara, aí, assim, ó, voltando a falar daquele negócio da religião, eu sempre pego esse ponto e trago ele de volta, porque eu sei que tem muita gente que tem preconceito, ele fala assim, a série fala sobre religiosidade. As pessoas já vão olhar e falar assim, putz, não vou ver, né? Não vou ver, porque vai ficar fazendo aquela palavra que eu não lembro nem ferrando. Proselitismo. Não, mas a palavra nem eu conhecia. Nem eu conhecia. É quando você fica repetindo, você fica fazendo. É como se fosse uma pregação repetitiva, né? Aham. E Mas longe disso, né? Não, ela fala de maneira moderna. Ela, na verdade, não dá pano para nenhuma religião. Ela só fala um pouco mais sobre o cristianismo, né, de uma certa forma. Mas o Cristo da série, que é o Kevin, não tem nada a ver com Cristo. Não, a gente ainda não sabe. Olha o esquilinho aqui embaixo, aqui querendo... A gente ainda não sabe se é o Kevin, né? Se é o Kevin pai ou se é o Kevin filho, né? A gente ainda não sabe. Viver em Montreal é conviver com os esquilos. Os ratinhos. Eu gosto dos esquilos. Né? Mas enfim, vamos só pra finalizar. Eu queria falar desse último episódio, rapidinho, do quarto episódio. Ele tem uma fotografia bem diferente. Sim. Aquela mais cena, azulado, né? Não, aquela cena da Nora, assim, chorando, fumando, sendo molhada, água lá a câmera afastando, uma luz azul, cara, aquilo ali é arte pura. Aquilo ali é arte pura. Como também as cenas do Kevin pai, do episódio foi forte. Então eu tenho que até ver quem foram os diretores de fotografia desses 2 episódios, mas ficou um pouco acima da série, assim. Eu colocar senti... essas informações depois? Posso colocar, eu posso escrever embaixo o que é. Mas assim, é que às vezes o diretor de fotografia, a gente não tem esse... Como é que se fala? A gente deveria, né? Deveria ter esse cuidado de saber quem que Saber quem são, né? Principalmente eu, né? Que sou fotógrafo tudo. Eu precisaria ler mais, porque o do Walking Dead é muito bom de fotografia. Tem um fotógrafo que trabalha com o Nolan também, sempre nos filmes do Nolan, que é muito bom também. Eu nunca sei os nomes. E o Tarantino normalmente é ele mesmo que faz. É ele que faz. Porque ele manja muito, mas ele deve ter também uma equipe de fotógrafos. Os caras já sabem, né? Existe o estilo, né? O estilo Tarantino já foi até estudado. Mas enfim, mais alguma coisa que você quer falar da série, Cleiton? Antes da gente encerrar? Eu acho que é isso. Eu ia falar do 5º episódio, mas ele não assistiu. Não, isso aí vai ficar pro outro dia. A gente pode, na verdade, se a gente for voltar a falar disso na próxima semana, a gente pode falar do 5º e do 6º. Sim. Bom, é isso. Obrigado você que sentou aqui no meio da gente e ouviu essa conversa. Espero que você tenha se sentido em parte casa. Da conversa. Que você... Porque quando eu escuto podcasts, quando vejo vídeos assim de pessoas que eu gosto, que eu admiro, como o Pirula, como o Sacani, como é que é o nome dele? Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani, o Slow, o Maestro Boggs. Pô, eu me sinto... Dá vontade de trocar ideia com os caras, sentar numa de mesa conversar. com os caras e ouvir o Nerdcast, sabe? Dá vontade de participar da conversa. E a gente meio que participa, né? Como uma terceira pessoa, né? A gente participa assim, meio que onipresente, mas a gente participa. E eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né, Cleiton? Se divertir, nos divertir a quem estiver assistindo. E se você gostou, e se você gostou, se inscreve aí. Se inscreve no canal, desce lá, voadora no peito com tudo do like para fortalecer a causa. Vou deixar o meu Patreon. Não temos um Patreon. Na verdade, assim, a gente vai deixar isso para vocês. Não sabemos como é que vai ser a frequência. Aí é uma coisa que a gente está experimentando. A gente tá... A claquete. E é isso aí, falou.